Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma carta semanal do Instituto Mises Brasil. Turma, hoje eu vou falar de ouro. O ouro está subindo muito, no ano já subiu em torno de 35%, em reais, estou dizendo. A bolsa subiu menos de 10%. Os títulos de longo prazo pré-fixados, com a queda dos juros, eles foram bem, mas também estão aí em torno de 10%. E a maior parte dos fundos de melhor reputação multimercado estão abaixo desses valores. Então se veja que o ouro está ganhando importância e a questão é por que está acontecendo isso, né? E se isso vai continuar. Eu suspeito que tem um período ainda de continuidade dessa tendência, eu vou explicar por quê. Lá fora as taxas de juros estão ficando cada vez mais baixas e até negativas. Na Europa, o Banco Central Europeu determina taxas de curto prazo negativas. A maior parte dos títulos dos principais países da Europa também tem taxas negativas. O que quer dizer taxas negativas para esses títulos? Significa aquela coisa estranha de que você bota lá um dinheiro e se você ficar até o vencimento, você espera receber menos do que você botou. E por que você faria isso? Você pergunta, parece que estão rasgando dinheiro. E realmente é uma coisa muito estranha, nunca vista, né? São níveis de taxas de juros os menores de 5.000 anos de história financeira. A explicação plausível para isso não é porque as preferências temporais deixaram de valer, né, de você preferir algo hoje a algo amanhã, isso faz parte da natureza humana. O que provavelmente essas pessoas estão pensando é que as taxas de juros devem ir ainda mais para baixo, ficarem ainda mais negativas. E aí, como os preços dos títulos se movem inversamente com a taxa de juros, os títulos, se as taxas caírem mais, vão ficar mais altos, vão valer mais. E aí essas pessoas podem vender no meio do caminho sem esperar até o vencimento. Essa é um pouco de uma aposta, mas uma aposta arriscada, porque os juros não tem muito mais o que cair, né? Tem muito mais chance de subir 2%, por exemplo, do que cair 2%. Não tem mais como cair 2% negativo, é uma coisa considerada altamente improvável, mas também ninguém deve estar apostando que vai subir, por isso que estão comprando esses títulos nesse nível. Também pode ser que são pessoas em outra moeda, que vivem em outra moeda, por exemplo, em dólar, e aí compram esses títulos de juros negativos em euro, mas acham que na transação da moeda eles vão ganhar dinheiro. Então, é outra possibilidade que pode ocorrer. Mas o fato é que a gente está vivendo uma situação que não tem precedente na história, não causa-se inflação de preços, você está causando, na verdade, uma inflação de ativos e por isso os juros vão para baixo, mas essa situação, essa japonização da economia, né? Esse processo aconteceu no Japão a partir dos anos 90, fim dos anos 80, início dos anos 90, está aí até hoje com empresas zumbi, bancos zumbi, e eles não conseguem sair muito do lugar. Não sei o que vai acontecer se em algum momento as taxas em dólar também chegarem a zero, né? Eu acho que é um jogo um pouco diferente, porque o dólar é a reserva de valor do mundo. E se as taxas chegam a zero, até os modelos de finanças, como o Capital Asset Pricing Model, esses modelos a gente tem que jogar no lixo, porque eles dependem de um risk-free rate positivo e tal. Então é uma questão bastante, é uma novidade muito grande para todo mundo que está no mercado. Agora, os Estados Unidos estão numa situação econômica um pouco superior à da Europa, que está parecendo que está entrando num pouquinho de recessão. A gente já falou antes aqui sobre um ciclo mais longo que nós temos, até agora o ciclo de crescimento mais longo da história dos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos também parece que estamos em fim de ciclo e em algum momento vai dar um problema. Por enquanto, a economia americana vai bem, com essas novidades de guerra comercial e tal, isso não ajuda, né? Então, isso pode acontecer. Agora, o governo americano tem déficits projetados de $1 trilhão ao ano até o fim da próxima década. Então, isso aí também é complicado. Qualquer aumento de taxa de juros vai gerar uma complicação muito grande. Agora, por que o ouro está, então, atraente? Ora, o ouro, em primeiro lugar, ele tem características muito especiais. Ele é
o único ativo financeiro que você pode comprar e vender com liquidez no mercado que não é passivo de ninguém, ou seja, ninguém precisa pagar o ouro para ele valer, ele vale em si. Isso é muito diferente de outras coisas, de títulos, de alguém que tem que pagar o título, né, e outros ativos de renda fixa, sempre é devido por alguém. O ouro não, ele tem um valor intrínseco, como por exemplo o Bitcoin também tem um valor, porque ele tem aquela oferta lá determinada, ele tem um valor em si. Mas o ouro com grande liquidez, ele não tem essa característica de risco de crédito e, portanto, tem esse lado atraente. O que é não atraente no ouro é que não paga rendimento, não tem rendimento, não paga nada. Então, esse é o problema de você ter ouro no médio e longo prazo. Geralmente você tem ouro quando você acha que vai ter uma crise muito grande e no componente caixa você pode colocar nesse ativo. O ouro já não é mais moeda há muito tempo, não dá para comprar coisas na padaria usando o ouro, você tem que trocar para a moeda do lugar, mas é um ativo financeiro muito valorizado ao longo do tempo, né? Então, como sempre foi. Agora, com taxas de juros negativas, ou seja, você perdendo dinheiro comprando esses títulos lá fora, o ouro internacionalmente fica muito atraente. O sujeito, para que comprar um título alemão, você pode botar no ouro, nenhum dos dois paga, aliás, o alemão perde, né? Eu tenho que pagar para ter aquele título, e o ouro não. E ainda tem a vantagem de que com toda essa liquidez, dado que o ouro tem um estoque razoavelmente fixo, o que varia muito pouco, 1,5% ao ano no máximo, o ouro tende a se valorizar, principalmente em uma situação de fim de ciclo, de incerteza do que pode acontecer. Então é por isso que o ouro está subindo lá fora. Isso aqui no Brasil tem reflexo, não só porque o ouro é cotado em dólar, mas também nós estamos vendo uma queda substancial das taxas de juros no Brasil. Então agora começa a ficar, você começa a olhar esse CDI, 6%, vai cair para 5%, a inflação de 4%, está com jeito que vai subir. O próprio ouro começa a reluzir em comparação, porque ele não rende, mas também ele não vai perder, não tende a não perder. Claro que pode subir e descer o preço, isso faz parte do risco do mercado de ouro. Mas enquanto as taxas de juros estiverem tão baixas, o ouro tende a ir bem, e é por isso que ele está subindo tanto. Então é algo que todo mundo que faça uma alocação dinâmica de carteira deveria considerar ter uma pequena parcela em ouro e também em Bitcoin, né, ou criptos, porque isso pode te dar um hedge, uma proteção, e é um valor caixa, equivalente à caixa, se a gente fizer uma analogia assim forçada, né, mas eu enxergo como parte do componente mais caixa. Se vier uma crise, uma queda do preço dos ativos, você pode ter boas oportunidades de compra. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.